O sucesso ele pode ser ter vários dons, vários cargos. O sucesso ele pode ter mais dinheiro, ter fama. Essa visão de sucesso é uma visão que nós humanos temos, geralmente, que é de retenção em massa, que quanto mais melhor, e a história ela prova isso. Atualmente também, nós vivemos, durante o decorrer de toda a humanidade até hoje, conflitos por riquezas e territórios. Obrigado. A vida de uma pessoa com sucesso perante a sociedade ela é cheia de retenção. É o carro do ano, é roupa de marca, é casa de luxo, é dinheiro, é fama. E geralmente são coisas que levam a vida inteira para ser alcançadas, trabalhadas, e que quando finalmente as pessoas alcançam isso, elas morrem ou perdem tudo de uma vez. Então, é toda uma vida jogada fora por um desejo, por um sonho, por um sucesso, uma visão de sucesso. E em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, diz assim: Não juntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruir, e os ladrões não podem arrombar e roubar. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. O sucesso ele é o resultado positivo de uma ação, de um investimento. Essa é a definição. O nosso tempo também é um investimento. Quando nós trabalhamos, na verdade, nós estamos investindo o nosso tempo em troca de algo. Você vai para o seu trabalho, você investe o seu tempo, você aplica as suas habilidades, você aplica o seu talento. E como retorno, você recebe o seu salário. Mas, na verdade, tudo aquilo é uma aplicação de tempo. É um investimento que você tem feito. Mas o sucesso com Cristo, como que ele seria visto? Em Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 8, diz assim: Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Jesus ele tinha tudo para se tornar um homem de sucesso. Jesus ele tinha poder. Jesus ele conseguiu muitos seguidores e hoje em dia isso é uma coisa que transforma as pessoas em sucesso, né? Ter seguidores traz o sucesso também. Mas ele decide se esvaziar e entregar tudo o que ele tinha e se tornar um servo. Jesus ele nos ensina que para receber algo do reino, nós precisamos entregar. Nós precisamos dar aquilo que nós recebemos. E foi se esvaziando e vivendo em prol do reino que ele conseguiu. Não é pela fama, não é pelo dinheiro que se alcança a intimidade com Deus, mas sim pela renúncia dos nossos desejos. E em Gálatas 5:17 diz: Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A palavra diz que o coração humano está doente demais para ser curado, em Jeremias. E esse desejo de sucesso, essa visão que as pessoas têm, muitas vezes vem do coração. Muitas vezes o coração ele nos guia por caminhos que não são a vontade do Senhor. Ele está doente e não tem cura. Nós podemos até acreditar que desejamos fazer o bem, mas o nosso coração ele nunca vai guiar a gente para aquilo que é bem, para aquilo que é bom. Podemos achar que queremos fazer o melhor, o que é correto, mas quando somos guiados pelos nossos sentimentos, nós falhamos. Os nossos sentimentos fazem com que nós falhamos. E a Bíblia mostra isso também. Quando
Moisés estava próximo de chegar já da cidade. O Senhor pediu para que ele tocasse na pedra, mas com um ato de fúria, guiado pelo sentimento, ele perde a oportunidade de chegar na terra prometida. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2, vai dizer: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não tem como agradar a Deus vivendo uma vida guiada pelo nosso coração. Mas para agradar a Deus, de verdade, é necessário entregar e confiar em Deus. Entregar os nossos medos, entregar os nossos anseios, entregar os nossos sonhos, entregar os nossos planos. E só assim nós podemos viver uma vida agradável a Deus. O sucesso na Bíblia é fazer o que é certo, é viver de acordo com a vontade de Deus. Eu fiz 3 passos para o sucesso cristão. Meio coaching, mas aqui. O primeiro, fazer a vontade de Deus. Provérbios 19, capítulo 19, versículo 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Se seus planos não forem da vontade de Deus, eles não vão acontecer. Por isso, quando você projeta algo, quando você planeja alguma coisa, o primeiro passo que você tem que fazer antes de executar o seu plano é orar e pedir para Deus para saber se Ele está no caminho certo, se você está no caminho certo, se você está sendo guiado pelo Espírito ou pelo seu coração. Segundo, organização. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Mesmo tendo planos bons, que vêm da vontade de Deus, muitas pessoas não têm sucesso porque elas não se organizam. Antes de começar um projeto, você precisa estudar se aquilo é realmente aplicável. Como assim? Se aquele seu projeto, se ele vai caber no lugar onde você quer encaixar. Você não pode querer montar uma coisa em um lugar que não tem, uma coisa que não encaixe. Como posso dizer? Por exemplo, a parede já é escura. Se eu apagar as luzes, vai ficar mais escuro ainda. É um plano que não daria certo. E para a gente ter certeza para planejar com cuidado, uma boa dica é pedir ajuda. Pedir ajuda para o seu líder, pedir ajuda para o pastor. Converse com alguém sobre os seus planos, converse com alguém sobre os seus projetos. Capítulo 3. Viver para Deus. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não basta ter um bom plano, que vem de Deus. Não basta ter só uma boa organização. Você precisa viver para agradar a Deus. Precisa fazer a sua vida diária uma oferta a Deus. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola. Onde você estiver, a sua vida deve ser um constante louvor a Deus. Porque não faz sentido você querer apresentar um projeto, você querer apresentar um plano, querer ter uma vida de sucesso. O sucesso cristão, não o sucesso humano. Com Deus, se você não tem intimidade com Deus, se você não adora a Deus, se você não fala com Deus, se você não pensa em Deus quando você sai pela porta. Precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. E na EBD nós aprendemos a importância disso. Temos um chamado e um propósito. A questão é, como o Antônio perguntou na aula, quem se coloca na brecha? Quem está apto para trabalhar? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 ao 6, diz assim: porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes,
Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um corpo, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usamos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. E há muito trabalho a ser feito. Existem muitas vidas a serem alcançadas, existem muitas áreas que precisam melhorar, e existem muitas pessoas que têm dons e têm talentos. Mas, infelizmente, também existem pessoas que são perna querendo ser braço, ou então cabeça querendo ser pé, dentro do corpo. E em João, capítulo 4, versículo 35 ao 36, diz: vocês costumam dizer, daqui 4 meses teremos a colheita. Mas olham e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe, recebe o seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Quando nós fazemos a nossa parte, quando nós focamos no que fomos chamados e trabalhamos naquilo, não é uma felicidade única, não é uma coisa em prol nosso, mas em prol do corpo. Quando a Bíblia diz que quando uma alma é salva, o céu celebra. Então, quando você trabalha, você não está exercendo o seu dom para o pastor, você não está exercendo o seu dom para o seu líder, você não está exercendo o seu dom para você. Você está exercendo o dom para um prol maior, para o corpo de Cristo. O Senhor nos fez diferentes, com dons e talentos diferentes para servirmos no corpo. Cada um em sua função. Entender e aceitar é fundamental para se ter uma vida regrada de frutos do Espírito Santo e bênçãos. Quando a gente entende para o que nós fomos chamados, quando a gente entende para qual área, para qual dom nós temos, nós podemos ter uma vida abençoada por Cristo. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Isso está em Efésios 6, capítulo 6, versículo 7 ao 8. Entender que não há um dom mais especial, entender que o seu dom não é menor, entender que o seu chamado também não é menor, entender que o medo e às vezes até a insegurança vão impedir, mas você tem que entender que o seu chamado, se você foi chamado para algo, é porque o Senhor vai te capacitar para aquilo. E não há como servir, os dons e chamados não devem ser vistos como portas para fama, reconhecimento ou simplesmente por emoção. Não há como servir 2 mestres ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus com seus dons e chamados, ou você serve a você mesmo, fazendo as coisas por você, servindo a você mesmo. Em Colossenses, Paulo diz, em Colossenses 3, 23, tudo o que fizerem, façam com todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, não importa a área onde você está trabalhando hoje, não importa como você tem aplicado os seus dons, se você não tem feito aquilo para Deus, com o coração dedicado a Deus, você tem feito para você. Você tem feito de qualquer jeito. Tem feito ou se você tem feito para receber elogios, você tem feito para os homens. Então, muitas vezes nós temos buscado, temos usado os nossos talentos, usado os nossos dons para coisas erradas, por fins errados. O reconhecimento do homem não tem valor algum. Gastar o seu tempo, os seus dons em busca disso é perca de tempo. Não é um investimento. Porque você faz de um jeito. Amanhã aparece alguém que faz de outro jeito. E ele gosta mais daquele jeito. O homem vai te trocar. Ele não vai mais ver utilidade em você. Então, para Deus é diferente. Porque quando nós fazemos para Deus, não somos simplesmente trocados. Não somos assim. O Senhor, Ele nos usa e faz cumprir o nosso propósito até o fim. O homem, ele pode te usar até metade, na outra metade ele usa outro. Porque o homem, ele é falho. Nós somos falhos.
E o coração, ele deseja isso. Ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele quer ser lembrado, ele quer receber aplausos, ele quer roubar a glória que nós deveríamos dar a Deus. Ele quer tomar para ele. E não só o coração faz isso, mas também os nossos investimentos. Você investe tanto em si, em um lugar, você investe tanto de si em um lugar, que se esquece do restante. Você se aplica tanto num único lugar, só no trabalho, só na escola, só lá fora, e você se esquece das outras áreas. E se esquece da família, se esquece do propósito, se esquece do chamado, se esquece do dom, se esquece de praticar aquilo que Deus te deu, se esquece de usar os seus talentos, porque você está focado em um único lugar, em um único problema. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que nosso coração tem desejado, com os lugares que nós temos dedicado o nosso tempo, investido os nossos talentos. E você pode até dizer, mas tem gente que faz melhor do que eu. Tem gente que canta melhor, tem gente que prega melhor, tem gente que usa melhor o dom do que eu. Por que eu tenho que fazer? Eu não vou fazer, ele faz melhor. E aí pega a pergunta. Por seu irmão servir a Cristo, usando o dom e talento dele, você vai deixar de servir a Cristo porque você acredita que ele serve melhor do que você? Você vai parar de trabalhar para o reino porque você acredita que ele trabalha melhor do que você? É tudo uma questão de investimento. Se você investir o seu tempo em intimidade com Cristo, se você investir o seu tempo exercendo os seus dons, exercendo o seu chamado, você vai ficar melhor, o Senhor vai te capacitar. Porque Ele é quem tira todo medo, Ele é quem fortalece, Ele é quem aprimora todo o nosso ser. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 ao 6, diz assim: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. Pois a nossa capacidade vem de Deus, é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança. Quem tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus, A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Então não é fruto seu. O dom não é seu. Você não nasceu com ele. O seu chamado, o seu propósito, não foi você quem escreveu, quem planejou. Quem vai fazer tudo foi Deus. E se ele planejou, se ele escreveu, se ele te deu, é porque ele te capacita para usar. É porque ele te prepara para fazer. Ser cheio do Espírito Santo nos traz intimidade com Deus. Nos traz sentido no corpo, que é Cristo. Não há como trabalhar para Deus sendo cheio de si mesmo. Não há como trabalhar para Deus sendo guiado pelo coração, pelos desejos. Não há sucesso, não há lugar no corpo. Deus te chamou para algo e vai te capacitar para que aquilo seja feito. Você precisa confiar em Cristo. Em Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 12, diz assim: vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e não peguemos as armas. Paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Não perca o seu tempo com as coisas daqui, com as coisas banais, com projetos que não são da vontade de Deus. Não há tempo a perder e não há nada nesse mundo que Ele ofereça que seja maior ou mais importante do que aquilo que Deus tem nos reservado, que é a salvação eterna, a vida eterna. Não perca a sua salvação pelo medo de fazer,
pela vergonha. Não permita que o seu coração te impeça de trabalhar para Deus, porque são sentimentos que vêm de nós. São inseguranças. Nós, às vezes, perdemos a confiança em Deus por medo. Eu não vou fazer, não vou conseguir. Mas é o Senhor quem nos capacita. Eu cheguei aqui tremendo para poder falar, mas é o Senhor quem nos capacita. Eu falei, eu não vou parar, eu tenho que falar, porque se eu fui chamado e eu tenho a palavra já, eu recebi, orei, falei com Cristo e recebi a palavra, eu não posso deixar que o meu coração impeça a vontade que Deus tem de seja feita. Não troque a sua bênção por um prato de lentilhas, por um momento de fúria. Não há como prever os planos do Senhor. Quem sabe o que Ele tem reservado para cada um de nós? Ninguém sabe. Não tem como a gente saber. E muitas vezes a gente se precipita. Queremos tomar a frente das situações. Queremos nos forçar a encaixar em um lugar do corpo que nós não encaixamos. Queremos trabalhar em um lugar que nós não fomos chamados. E não temos mais, não temos que perder o nosso tempo, o investimento nisso. Nós temos que buscar com Cristo, buscar na palavra de Cristo, que lugar nós pertencemos no corpo, qual dom nós temos, qual chamado nós temos. E precisamos despertar urgente, porque ainda existem milhares de pessoas morrendo sem saber da palavra de Deus. E enquanto elas estão perecendo, nós estamos lutando internamente no corpo para se encaixar. Nós estamos tentando nos encaixar no mundo também, vivendo as regras de lá, vivendo o sentido das pessoas de lá. E nós não somos. Na Bíblia nos diz que nós somos cidadãos dos céus, cidadão do céu. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nós somos somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Então, você tem um passaporte, você está viajando aqui. É só passagem. Somos todos missionários do céu. A gente veio fazer missão na terra. Essa é a verdade. Então, pense dessa forma. Pense que o seu tempo aqui, ele não é para sempre. A sua vida aqui, ela não é para sempre. E ela não volta. A Bíblia disse. Ela não vai voltar. Onde você tem investido o seu tempo, onde você tem buscado a solução para os seus problemas? Onde você tem... O que você tem desejado? É um sucesso comum? Ou você quer viver uma vida fora da superfície? Quer mergulhar com Cristo e viver uma vida de retidão, uma vida entregue a Deus? É uma coisa a se pensar. Creia que o Senhor está a caminho. Busque viver no centro da tua vontade, desde que o Espírito Santo o domine e preencha todo o seu ser. Haja com sabedoria e ousadia. Muitas vezes nós não temos ousadia. Agir com ousadia como Isaías fez. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Não sabe o que você vai fazer? Não sabe qual é o seu chamado? Ora para o Senhor e faça como Isaías. Diga, eis-me aqui. O Senhor vai trabalhar, o Senhor vai capacitar e o Senhor vai te mostrar o seu caminho. Mas se você não der o seu primeiro passo, se você não confiar em Cristo e não tiver fé o suficiente para isso, vamos estar só sentados aquecendo o banco. Vamos estar trabalhando em prol de nada. Se posicione na brecha. Procure saber em que lugar você pode trabalhar com o seu talento, em que lugar você pode trabalhar com o seu dom. É só chegar no pastor no final do culto e falar, pastor, sei fazer isso aqui, esse aqui é o meu dom, esse aqui é o meu chamado, onde eu posso te ajudar? Ele vai te mostrar. Ele vai te direcionar. Não tem lugar melhor para descobrir tudo isso do que a igreja. Não é lá fora, não é no trabalho, não ensina na escola, é na igreja. Na EBD,
É lá que a gente descobre, é estudando sobre a Bíblia, é buscando sobre Deus, buscando a Deus, que nós vamos saber. Eu já estou quase terminando. E eu gostaria de fazer uma oração com a igreja. Pedir para que os irmãos fiquem de pé. Fazer uma oração pedindo para que o Senhor ele nos mostre qual o caminho que Ele tem reservado para nós. Que Ele nos mostre qual o talento que é o dom que Ele tem nos entregue, qual o chamado que Ele tem nos proposto, nos mandado. Amém? Senhor eterno Deus, eterno Pai, quero te agradecer pela oportunidade que nos deste hoje. Pedimos a Ti, Senhor, unidos, que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio e derramar sobre nós a Tua graça, Senhor. Venha nos revelar, Senhor, a Tua vontade, para que não sejamos guiados pelo nosso coração, nem pelos nossos desejos. Senhor, nos mostre qual é o nosso lugar no Teu reino, qual é o nosso lugar no Teu corpo, Pai, para que possamos estar trabalhando em prol de uma única coisa. Nós pedimos a Ti, Senhor, que nessa noite o Senhor venha revelar, Senhor, a nós o nosso chamado, revelar a nós os nossos propósitos. E derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que possamos estar sempre cheios, Senhor. Não só no culto de quarta, não só no culto de domingo, mas a semana, o mês, o ano inteiro, Senhor. Cheios do Teu Espírito, todos os dias. Que a nossa vida venha a ser, Senhor, um louvor para Ti. Que nós possamos estar adorando ao Senhor em todos os momentos do nosso dia. Nós possamos estar nos derramando e quebrantando o nosso coração a Ti, em todos os momentos da nossa vida. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que há de fazer em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, amém.